Muitos homens. Enquanto o marido viajava, a mulher traía. Chamava os homens para dentro da casa e fazia sexo com eles, enquanto seu esposo viajava. Pecado sexual fede. Olhe para o seu irmão e diga: pecado sexual fede. Sabe o que Deus disse? Meus filhos, fique longe desta casa, porque você ficará preso pelo laço do pecado, porque o Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. E o caminho dessa casa desce para a sepultura. O que é isso, pastora? O pecado da imoralidade, o pecado da impureza, o pecado da traição, da indecência, da lascívia. Queridos, a maioria das famílias estão sendo destruídas pelo pecado sexual. A Bíblia, ela deixa bem claro que só existe um tipo de relação sexual que Deus aprova e que é lícita diante de Deus. É entre o marido e a mulher. Sexo só entre o esposo e a esposa, entre o homem e a mulher, casados. Esta é a única relação sexual abençoada por Deus. A única relação sexual que Deus aprova, abençoa e, meu amado, e eu digo, e prospera. Pastor, e fora disso, cheira mal. Pecado. Queridos, pecado não é problema. Para o pecado, a oração por si só não resolve. Olhe para o seu irmão e diga: para o pecado, a oração por si só não resolve. Diga: a oração tem que ser feita com base no arrependimento. Você sabia, meu amado? A oração tem que ser acompanhada de arrependimento para ter solução. Queridos, todas as tuas atitudes sexuais que não estão alinhadas com a palavra de Deus, não adianta você dramatizar, não adianta você passar a mão, não adianta você, meu amado, falar em outras palavras. Eu quero dizer para você que é pecado, não é problema, é pecado. Se você está vivendo na prática, meu amado, do relacionamento sexual, fora do casamento, e ainda entre homem e a mulher, você cheira mal. O pecado da sua vida cheira mal. Queridos, todo pensamento, todo sentimento, toda palavra, toda atitude que não está alinhado com a palavra de Deus é pecado. Pastora, mas o que eu faço com isso? A única coisa que pode ser feita com o pecado. O quê? Primeira coisa, reconhece que pecou. Arrepende pelo que você fez. Confessa e deixa. Mas tem gente que até reconhece, até arrepende. Às vezes chega até a confessar, mas não larga. Não deixa. Amado, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, o Espírito Santo habita dentro do seu coração. A graça do Senhor é suficiente na sua vida, meu amado. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha para o seu irmão e diga: não é você quem vive. Diga: Cristo vive em você.
Querido, não adianta só reconhecer a palavra, não adianta só ouvir a palavra, você precisa colocar em prática, meu amado. Não adianta você saber que o sexo fora do casamento é pecado, adianta você colocar em prática essa parte na sua vida. Não adianta você trair, não adianta você enganar, não adianta, meu amado, fingir de ser crente. Não adianta fingir de ser santo. Não adianta, querido. O Evangelho nos faz andar em novidade de vida. O Evangelho, meu amado, traz o Espírito de Deus para habitar dentro do nosso coração. Queridos, o Evangelho não melhora, ele transforma. Aquele que era não é mais, aquele que fazia não faz mais. Ele é santo, ele é abençoado. Mas pastor, a minha carne não firma, é fraca. Para que nós estamos jejuando? Para crucificar essa carne. Porque a carne não converte. Olhe para o seu irmão e diga: a sua carne não converte. Diga: a vontade da carne. Diga: é ter prazer. Qual é a vontade da carne? Ter prazer. Ter prazer é a vontade da carne. E da alma? Vontade humana. Mas do espírito, vontade de Deus. Eu não ando pelo aquilo que eu vejo. Eu não ando pelo aquilo que eu ouço. Eu não ando pelo aquilo que eu toco. Eu ando pelo aquilo que eu creio. Na palavra do Deus vivo. Os meus pés estão firmados na rocha, que é Jesus Cristo. A vontade da carne é ter prazer. Estão dizendo aí até que podem escolher o sexo. O que você achou disso? Hã? Tem tanta gente que daí estão dizendo que pode escolher. Ele olha para ele e diz: eu não quero isso não. Eu estou com vontade de ser homem. Eu vou dar uma pernadinha aí para ver se eu me animo com o negócio. O outro diz: eu tenho vontade de ser mulher. Não quer mais ser homem não. Queridos, o que é isso? Tem crente que espera o cônjuge ir dormir para ver filme pornô, revista pornô. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. É só entre quatro paredes. Aí, pastora, lá dentro de quatro paredes nós faz tudo. Tudo? Hã? Quem disse? Queridos, eu vou ter que ler. Não adianta. 1 Coríntios. Eu vou ter que ler. Porque se eu só falar, você vai dizer: a pastora está pegando no meu pé. Mas se eu mostrar que está escrito na Bíblia, você vai dizer: Deus está falando comigo nessa noite. Deus quer que eu arrume a casa. E eu já decidi, nem que eu tenha que abrir gaveta, derrubar os armários, tirar tudo da geladeira, levantar o tapete, mas que eu vou achar onde está esse mau cheiro. Eu vou. 1 Coríntios capítulo 6, vamos conversar do verso 9. Olha, crente, olha o que essa palavra vai dizer para você nessa noite. Filho de Deus, abre os teus ouvidos agora e ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus.
aceitos por Ele, por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas para servir a Deus. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o seu corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas pertencem a Deus, pois Ele o comprou e pagou um bom preço. Portanto, usem o seu corpo para glorificar o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Diga junto comigo: glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Olha para o seu irmão, diga para ele: você foi comprado por um bom preço. Diga: glorifique a Deus no seu corpo, porque o seu espírito pertence a Deus. Queridos, você ouviu esta palavra com ouvidos espirituais? Você entendeu o que cheira mal na nossa casa, meu amado? A traição cheira mal. A falta de respeito cheira mal. Isso muitas vezes é invisível, a gente não vê, está camuflado. Você chega: tudo bem, aqui na igreja: oi meu irmão, que bênção, que glória. Mas lá na casa, filha da mãe, e vai lá, meu amado. Trai, engana, mente. Como é que fica isso diante de Deus? Você acha que Deus fechou os olhos? Você acha que Deus só abre os ouvidos para ouvir quando você diz: Deus, eu quero ser santo, eu quero ser uma bênção, eu quero ser abençoado? Quando você fala aquela outra coisa, Deus também ouve. Quando você faz a outra coisa, Deus também vê. E a Bíblia diz, meu amado, que a sua casa pode reinar a paz, pode reinar o amor, pode reinar a fé, a felicidade.